Professor Cleiton, você quer começar essa conversa? Pode ser. Bem, eu acho que primeiro a gente tem que. Primeiro é excelente começar por 2018 para a gente entender o que aconteceu, o que está acontecendo no Brasil, né? Eu posso até voltar antes de 2018, porque eu acho até que 2018 foi o ápice de um processo que inicia em 2013, né? Desde 2013 nós estamos vivendo, eu vou tentar ser bem breve, né, para minhas colocações, para não tomar tanto tempo para a gente fazer o debate. Desde 2013 nós estamos vivendo o esfacelamento, o enfraquecimento, alguns falam a destruição do sistema político brasileiro criado em 1978. Aconteceu que esse sistema político ele não conseguiu mais dar resposta à população, isso à direita e à esquerda, né? E por não conseguir dar resposta à população, quando eu digo dar resposta à população em sentido de problemas graves e importantes, como saúde, educação, segurança pública, o que aconteceu? As pessoas passaram a buscar respostas mais radicalizadas. A política brasileira ela sempre teve um componente de conciliação, né? Mesmo experiências à direita como experiências à esquerda. Então, a partir de 2015, 2016, nós passamos a ter respostas radicalizadas. Aí é que você tem o ressurgimento de uma extrema-direita com fortes componentes relacionados ao ódio, relacionados à anulação do outro, relacionados à própria anulação do que se chama de democracia. E nesse sentido, nesse caminho, você tem que várias lideranças religiosas, de liderança de vários dos mais diferentes grupos, passaram a se alinhar a esse discurso. Por quê? Porque esse grupo, essa extrema-direita, digamos assim, usar essa terminologia, ela passou a utilizar um discurso, um dos seus lemas, dois dos seus lemas mais, os três eixos da campanha foram centrados em pátria, Deus e família. Esses são os três eixos que saíram vitoriosos na campanha de 2018. Né? Então você tem uma forte mobilização a partir do que seriam os valores tradicionais da família brasileira, e a partir daí você tem o alinhamento com importantes lideranças, figuras das mais diferentes igrejas, não apenas do movimento pentecostal, neopentecostal, você tem lideranças da Igreja Católica, você tem lideranças de diferentes grupos que passam a se alinhar ao que a ciência política vem chamando de bolsonarismo, né? E esse alinhamento, ele acompanha a eleição, né? Ele acompanha 2018, ele torna a eleição ele é um dos componentes que torna a eleição de 2018 uma eleição extremamente emotiva, polarizada, fundamentalista. Nós não tivemos, eu até escrevi um artigo recentemente, que em 2018 a gente não teve debate de nada, não teve debate. Não se discutiu temas cruciais. Por quê? Porque a partir dessa visão mítica e fundamentalista, você não tem não se abre um espaço para qualquer tipo de racionalidade. Você anula o outro, né? É isso que você colocou, você tem um traçado fascista de anulação do outro, e isso dificulta, anula qualquer lógica isso anula qualquer perspectiva do diálogo democrático. Então aí, o que é que acontece? Acontece que, pós 2018, esse alinhamento com essas lideranças religiosas, ele continua pós-governo. E essas lideranças religiosas, elas vão atuar fortemente em criar, já estou finalizando, em criar uma agenda que alinhasse o Brasil a um modelo conservador, né? Então você vai ter uma atuação no Congresso Nacional, você vai ter uma ação na Presidência da República. O próprio presidente deixou claro que o legado dele no primeiro mandato seria um legado de destruição, destruir tudo o que havia sido feito,
em termos de projeto, ações, direitos, conquistas, e refazer isso com outras bases. E quando ele diz outras bases, ele deixa claro que essas outras bases, elas guardam um profundo contato com uma visão uma visão, aí é uma polêmica muito grande, uma visão que ele considera de uma visão evangélica do mundo, né? As polêmicas são múltiplas, porque você tem grupos extremamente heterogêneos, grupos dentro dessas igrejas que são profundamente contrários ao bolsonarismo, mas essas lideranças religiosas, elas passam a intervir e passam a fazer parte, passam a encaminhar uma série de ações dentro do governo. E isso acaba, Lídia, Alexandre, quem está nos acompanhando, isso acaba colocando em risco uma das maiores conquistas, uma das grandes conquistas da República Brasileira, da República Democrática Brasileira, que seria do Estado laico, né? O Estado laico, ele preconiza essa separação clara, né, entre o Estado e as diferentes expressões da religiosidade. Então, isso está colocado em risco, não apenas no discurso do grupo em poder, em questão, isso está colocado em ações de governo, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, sobre isso que a gente tem que discutir, porque é a República Democrática que está em risco com esse tipo de discurso. Muito bem, obrigada, Cleiton. E Alexandre, o que você diz? Muito bem. Eu entendo que as eleições de 2018 evidenciaram 3 fenômenos, e um deles muito surpreendente. O primeiro fenômeno que a sociedade brasileira já conhecia era a penetração do discurso evangélico, sobretudo pentecostal, sobretudo nas camadas populares, e com alterações na teologia, incluindo elementos da prosperidade, participação social do fiel, produção de riquezas, construção de evidências e proeminências sociais e políticas. Esta verdade já havia se desenrolando e amplamente estudada e divulgada pela mídia, e, portanto, a sociedade não se surpreendeu com a penetração do discurso evangélico no interior da mentalidade da sociedade brasileira. Outra questão que me parece que não causou surpresa nenhuma era o evidente crescimento da participação política das igrejas evangélicas e, sobretudo, dos ambientes pentecostais. Portanto, esses 2 fenômenos não provocaram nenhuma surpresa. A militância evangélica, sobretudo pentecostal, já era conhecida desde a década de 1910, 1930, com a instalação do pentecostalismo no Brasil. As conquistas de lugares políticos e a presença de representantes religiosos evangélicos no cenário político federal, estadual e municipal já se tornou um quadro que a sociedade brasileira estava bem assimilando. Agora, o que causou profunda surpresa foi a ocupação do Planalto. Isso não se esperava. Ou seja, se a sociedade brasileira vinha acompanhando o avanço da imagem social das igrejas evangélicas e a presença de grande e significativa representatividade em todos os quadros da vida política nacional, e, portanto, esses fenômenos não provocaram nenhum tipo de surpresa, mas a eleição de um candidato, o terceiro candidato de confessionalidade protestante evangélico, porque nós tivemos Café Filho, que era um presbiteriano, nós tivemos o alemão, o Geisel, que era de confissão luterana, e pela primeira vez um membro supostamente de uma igreja pentecostal, porque me parece que o Bolsonaro é católico, mas foi batizado em Israel por uma denominação pentecostal. A surpresa é nós termos, ocupando a cadeira do Executivo Federal, um membro da Ordem Pentecostal Brasileira. Portanto, eu diria que essa foi a grande surpresa. No entanto, eu penso que a gente tem muitos lugares para olhar. O Cleiton propôs diversos olhares, e eu penso que nós temos 2 coisas a dizer acerca dessa pergunta que a Lídia se faz. O que foi que aconteceu?
como que esse resultado foi construído ao longo da nossa história. O Cleiton propõe os movimentos a partir de 2013. No entanto, eu diria que a relação entre Estado e religião no Brasil obedece a uma lógica histórica muito particular da nossa realidade. Portanto, eu entendo que é preciso a gente olhar para o desenvolvimento da religião no Brasil, como essa instituição vai se construindo e se desenvolvendo ao longo da história, e o desenvolvimento do Estado brasileiro. Eu penso que essa caminhada histórica, ela tem elementos significativos que nos ajudarão a compreender esse desembocar de 2018. Outra questão que eu acho que deve ser colocada é a descrença da sociedade com as instituições, sobretudo com o fenômeno da corrupção instalado nos poderes da República Brasileira, provocando um quadro de desencanto, de profunda decepção, de falta de quase que total credibilidade, e nessa brecha surge um discurso moralista, sustentando fé em Deus e solução para os problemas de corrupção moral, se utilizando de palavras de ordem religiosa, evocando Deus, o Espírito Santo, a verdade das Escrituras, uma nação que pertence a Deus e que, portanto, não pode estar refém de toda essa degenerescência. Eu imagino que nós temos um processo histórico do desenvolvimento da religião no Brasil e do desenvolvimento do Estado brasileiro, e nós temos, em 2018, um quadro gravíssimo de corrupção das instituições e falta de credibilidade da sociedade brasileira. Me parece que esse é um contexto muito propício para soluções messiânicas, como o Cleiton bem propôs, para respostas emotivas e radicais. E, nesse aspecto, o discurso evangélico se enquadra muito bem. Mas, se a gente for parar para pensar, a religião, ela nasce de uma espiritualidade. E essa espiritualidade, a religião é como se fosse esse fogo que faz com que a espiritualidade aconteça, e as religiões vão construindo a sua existência, né, por meio dos ritos, dos cultos, dos ritos, mas também através de uma moral, né, de um senso moral, de alguns princípios morais. E aí eu pergunto, o que a gente tem visto agora, e aí, para aproveitar uma palavra que o Alexandre usou, essa degenerescência, né, esse estado de coisas que a gente não tem como denominar, não ser fascismo, que vai num sentido de pensar o ódio, o armamento, enfim, a destituição do outro, né? Também para pensar aqui, como o Cleiton disse. Então, como é que a gente vê isso, o fenômeno religioso, que os princípios eles estão balizados, né, a partir, no caso das religiões cristãs, né, que são as que estiveram, digamos assim, na ponta dessa influência, né? Então, o que foi que aconteceu, né? Se a gente, é claro que aqui não é um debate teológico, mas há uma profunda contradição. Como é que a gente encontra, como é que a gente resolve essa contradição? Que é a contradição entre a dimensão ética, moral, que propõem as religiões, de modo geral, e como é que ela vai descambar aí para a violência, para a anulação do outro, para enfim, para a construção de um sistema de valores, que é um sistema de valores pervertido. Como é que a gente resolve esse problema, então, assim, pensando essa contradição, né? Eu começo? Pode começar. Ok. Eu acho que é isso, Lídia. Você tocou num ponto
fundamental são contradições, né? Não precisa você ser um doutor em teologia para você saber, minimamente, que os princípios e os preceitos das mais diferentes denominações do cristianismo se chocam frontalmente com o discurso desse grupo que está no poder. Basta a gente pegar a questão armamentista, a gente pode pegar os discursos sobre violência, é claro, você consegue perceber. Agora, sim, o que a gente tem que tentar entender para que fique mais claro essa discussão, é que você tem lideranças que têm objetivos políticos, né? Você tem lideranças dentro dessas denominações religiosas que têm interesses políticos, eleitorais, e muitas vezes colocam esses interesses político-eleitorais acima ou cobrem totalmente o que se fala, o que se pensa, o que se constrói a partir dessas religiões, né? Então, deixa de lado completamente todo o discurso dos preceitos, dos princípios básicos dessa moral, e muitas vezes utilizam dessa roupagem para os seus desígnios políticos eleitorais, né? Isso para mim, fica muito claro quando a gente vê a trajetória de algumas lideranças religiosas do Brasil. Isso acaba ficando mais claro. Isso é perigoso, né? Porque você desvirtua esses processos, não tem como você trabalhar isso. É muito complexo, por exemplo, você vê pastores, por exemplo, apoiando um governo de feições claras, fortemente fascistas, assim, que estimula a violência, que estimula o ataque, que estimula todo tipo de conflito, que nega as conquistas civilizatórias que a gente teve, tão parcas conquistas, a gente um país extremamente assolado por todo tipo de desigualdade, que nega um Estado minimamente de proteção social, né? Então, esses grupos acabam, que, de certa forma, anulando esses preceitos morais religiosos, né? Isso fica muito claro. Na época da eleição, isso eu lembro, porque a gente faz pesquisas sobre as campanhas, eu percebi como isso foi utilizado como arma política. O outro lado, quem era o outro lado? Você demoniza o outro lado, né? Aquela liderança do PT, ele é o demônio, né? Ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo ensinar, está querendo perverter as nossas crianças, né? Está querendo tornar os nossos filhos gays e por aí vai. Então você cria uma mítica muito sensível a essa moral e que muitas vezes destrói uma série de conquistas que a gente tem. Então é esse momento delicado que a gente vive. Eu percebo que já é visível que vários pastores, várias lideranças que caminharam juntos com o bolsonarismo em 2018 já começam a pular do barco, né? Assim, isso já começa a ficar visível. A gente acompanha algumas redes sociais, porque essas pessoas começam a perceber que isso que está sendo feito é completamente diferente de algo que esteja ligado a uma família, a uma lógica de família tradicional brasileira, não tem nada a ver, né? A realidade do governo Bolsonaro está sendo vista agora, o que ele realmente é, o que ele realmente representa, e, ao meu ver, o que ele realmente representa não tem nada a ver com essa fundamentação. Inclusive, até a própria fé dele, Alexandre, até a fé dele é uma polêmica, né? Por quê? Porque você tem um homem, você tem uma liderança que fica oscilando entre um catolicismo e fica oscilando entre o catolicismo, a Assembleia de Deus, fica lá e cá. Então, assim, até a fé, que parece, para quem está vendo mais de perto, que é uma fé instrumentalizada. É uma fé instrumentalizada politicamente.
Então, quando ele vai fazer um discurso, olha, eu vou, quando eu tiver a possibilidade de escolher um ministro do STF, eu vou escolher um ministro terrivelmente evangélico, né? Isso é uma afronta àquele evangélico que realmente, né, caminha junto com uma moral, com preceitos éticos. Por quê? Porque o que ele está falando ali de profundamente, terrivelmente evangélico, nada tem a ver. Por quê? Porque isso anula a própria ideia de Estado laico, né? Você escolhe o ministro do STF não é por uma dominação religiosa, é por uma capacidade, por uma articulação, por uma habilidade, por poder, de certa forma, ocupar aquele cargo. Olha, a Lídia coloca bem a Lídia coloca bem a questão quando ela fala, bom, se a religião tem uma base, tem um fundamento ético, o que justifica essa imagem, esse discurso, essa presença fascista da religião no atual quadro do poder brasileiro? Eu penso que a gente não pode esquecer, e a gente não pode se iludir, acerca do caráter contraditório das instituições e entre as instituições, a instituição religiosa. Elas têm caráter contraditório. Eu fico pensando, por exemplo, no catolicismo, você tem de um lado a teologia da libertação e do outro lado a renovação carismática, que são duas visões, duas percepções dentro do mesmo fenômeno. Você tem na evangélica brasileira um protestantismo letrado, um protestantismo esclarecido, que é o protestantismo histórico, mas você tem o pentecostalismo e o neopentecostalismo dentro do mesmo movimento. Enquanto a Lídia estava falando, eu me lembrei, Cleito, da categoria weberiana do desencantamento do mundo. Ora, uma das coisas mais extraordinárias do Weber é que ele diz assim, a religião desencantou o mundo, mas quem encantou também foi a religião. O continente europeu foi encantado pela religião. E quem desencantou foi a religião. Então, ela tem esse caráter contraditório. O que significa dizer que é a instituição humana. Portanto, ela é marcada pela dialética, pela contradição. Agora, o que me preocupa nesse quadro, Lídia e Cleiton, é que a religião que está no poder, a expressão evangélica que está no poder, não representa os piedosos, não representa uma religião letrada, não representa uma religião humanística, mas representa a expressão radical da religião autoritária no ambiente evangélico brasileiro. Portanto, nós temos a pior expressão de fé que ocupou esse espaço por astúcia e por oportunismo. Agora, eu digo para vocês uma coisa, a igreja pentecostal brasileira, em 2014, ela começa a perceber que não precisa de candidatos, ela pode ter os seus próprios candidatos. Em 2018, ela enfrenta isso com um projeto muito claro de ocupação de espaços do poder. Agora, eu penso que a igreja evangélica, sobretudo a pentecostal, vai se assentando, vai ganhando espaço, estendendo a sua tenda no campo social, sem ter essa pretensão. Portanto, o que moveu o crescimento pentecostal brasileiro, a partir de 1910, com a chegada da igreja cristã e pouco tempo depois, com a chegada dos missionários que fundaram a Assembleia de Deus, esse movimento tinha por objetivo levar o conhecimento da suposta verdade do Evangelho à população. Mas se trata de um fermento que cresce. Num determinado momento, as lideranças evangélicas percebem o poder que essa massa pode imprimir à presença política da igreja na sociedade. Eu diria que não é um projeto político desde o princípio, mas a liderança desperta para o fato de que tem as mãos de fato, e evidentemente hoje está constatado por muitos lugares da academia e da mídia, a Igreja Evangélica Brasileira elegeu o Bolsonaro. Ele foi eleito com 57 milhões de votos. Desses 57, 29 milhões de votos foram evangélicos. Se trata de um poder que nós não podemos ignorar. Eu imagino que isso foi ignorado. E me parece que
que a versão pior da política brasileira percebeu isso. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas me parece que é um jogo de muito oportunismo, tanto do pior braço da política como da pior expressão da religiosidade evangélica no Brasil. Houve um mútuo oportunismo, porque, de fato, havia um poder concentrado nesse lugar, e isso passou desapercebido pelos programas de esquerda, pelos programas de centro, não se apercebeu dessa força. Enquanto se criticava muito as expressões de religiosidade animalescas, grosseiras, que caracterizavam o movimento pentecostal, e essas questões foram sempre tripudiadas em muitos lugares da política, me parece que uma versão que eu considero a mais oportunista desse processo, vê esse recurso significativo e que me parece foi decisivo. O voto dos católicos nas últimas eleições deram uma diferença mínima para o Bolsonaro. De 31 milhões de votos, 29 milhões foram para o Bolsonaro e aproximadamente 2 milhões para o Haddad. Portanto, de fato, a Igreja Evangélica decidiu essas eleições. E se não houver um cuidado nessa direção, decidirá as próximas. Essa é uma questão séria. Enquanto você falava, Alexandre, eu não tinha como pensar aqui em um outro aspecto, que é o seguinte: o fato de que a gente tem aí uma fissura na ideia de Estado laico e que o projeto de Estado é um projeto com bases religiosas. Na questão que eu lancei anterior, é que tipo de questões ético-morais estavam disseminadas por essas religiões que dava no fascismo. Mas o que a gente precisa pensar é que é um projeto de poder, mas ele não é um projeto de poder político, isto é, de ocupar esse lugar político para que nele pudesse ali disseminar suas bases de valores. Por isso que eu insisto em que esses valores são valores de uma contradição extremamente forte com relação às questões que estão postas pelo cristianismo originário, que faz com que esses valores que queiram estar ali. E eu vou dizer por quê. Nós, no Espiritismo, vários, a gente tem um dado que diz isso também, que do montante dos religiosos, nós tivemos uma parcela muito significativa também de espíritas que votaram com Bolsonaro e estão, inclusive, nessa base de apoio até agora. Quer dizer, a gente não tem um dado de quantos são, mas nós temos ainda um número significativamente representativo. E quando isso... E aí, recentemente, quando no Brasil todo começaram a aparecer grupos fazendo essa crítica interna dentro do movimento espírita brasileiro, se colocando contrário a esse estado de coisas, chamando para uma reflexão da doutrina espírita enquanto sua base, né? Buscando aí sua base que é cristã, sua base que é uma base daquilo que revela para nós os espíritos e que foi codificado por Kardec. E aí apareceu um seminário que era dos espíritas à esquerda, e quando apareceu os expositores desse seminário, vários desses expositores eram pessoas políticos ou que tinham estado nos governos que eram governos progressistas nesses últimos 15 anos. E aí, quando eu li a lista dos expositores, eu disse, vale, esse sujeito era espírita, esse sujeito era espírita. Quer dizer, essas pessoas têm uma religião, é claro, porque todos nós temos direito a professar uma religião, isso está inscrito na nossa Constituição, isso é um direito fundamental, mas isso é da esfera privada.
todo mundo tem direito à profissão religiosa da esfera privada. Então, essas pessoas, como você mencionou, Alexandre, Café Filho, ou outros, tinham a sua religião. A questão que a gente tem que pensar é quando esse projeto, que é um projeto religioso, ele se coloca como poder dentro da política. Porque eu sou uma pessoa religiosa, o Alexandre também, o Cleiton eu acho que não é, mas outros, e a gente está na vida, no mundo, na esfera pública, e eu não vou impor ali o meu jeito, a minha concepção de mundo. Mesmo que eu ocupe um cargo de poder. Então, eu acho que a questão ela está centrada nessa tensão que existe entre a esfera pública e a esfera privada. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco disso, e que a gente pudesse, talvez, explorar, porque eu sei que nós somos aqui, nós três, né, das ciências sociais, mas para que a gente pudesse discutir isso com quem nos assiste, quando é que a modernidade funda essa ideia de Estado laico? Porque isso é um projeto moderno. Isso não é. As sociedades pré-modernas, elas não tinham essa preocupação. Elas não eram laicas, elas eram marcadamente religiosas. Então, a gente pode falar em retrocesso, a gente pode falar, como alguns teóricos vão dizer assim, a gente está falando um retrocesso histórico, uma crise civilizatória, ou, enfim, que tempo é esse? Porque a gente avançou digamos assim, por mais de um século, né, nessa busca aí da manutenção do Estado laico. Mas como projeto, né, porque a gente sabe que ele sempre foi tenso, essa separação entre público e privado, entre laicidade e o poder religioso, né? Como é que a gente vê isso do ponto de vista teórico, Cleiton? Como é que a gente pode ver isso como pensando e refletindo nesse momento, se isso tem a ver com um retrocesso histórico? Como é que a gente denomina isso? Porque a gente vinha, de algum modo, construindo aí uma laicidade, ou, por que não dizer que isso era uma última questão que ia dizer, mas eu já vou antecipando, uma dialogicidade ou uma religiosa ou espiritual que pudesse ser possível aí dentro do campo do poder político. Eu não estou lhe ouvindo, Cleiton. Acho que você está no mudo. Agora sim. Está ouvindo? Agora sim. Excelente questão, Lídia, mas perfeito. Mas antes de entrar na tua questão sobre a modernidade e o que designaria o momento que a gente vive, eu queria só fazer uma pontuação do que o Alexandre falou sobre questão de projeto, né? A partir do momento que nasce esse projeto desse grupo. Basicamente, desde a redemocratização, a gente tem a presença muito forte de grupos religiosos nas mais diferentes esferas da vida política, né? Notadamente do Congresso Nacional. Tanto é que a gente tem uma bancada, né? Denominada Bancada da Bíblia, né? Já é quase que folclórico, né? Assim, já tem uma série... E a Bancada da Bíblia é interessante porque ela reúne liderança dos mais diferentes partidos e é um grupo bem, bem considerável e que está lá dentro do centrão, né? Que é aquele formado por políticos de natureza mais fisiológica, clientelista, né? Tem esse traçado. O que começou a acontecer? Em meados dos anos 2000, 2004, 2005, essas lideranças, com o aumento da representação parlamentar, com o aumento da representação nos pequenos municípios, eles passaram a desenvolver uma unidade e surgiu isso que o Alexandre colocou, que é a ideia assim, pronto, nós temos uma atuação legislativa, essa atuação legislativa, ela funciona dentro de uma perspectiva de vetos. Como é que funciona a perspectiva de veto? Nós não podemos criar nada, mas nós podemos vetar qualquer avanço. Então, os caras estão lá no Congresso Nacional, chega alguma medida, como, por exemplo, educação sexual, que para eles acreditam que isso fere, de certa forma, a moralidade cristã. Então, o que a gente pode fazer? Esse projeto chegou lá,
vamos nos articular para vetar. Então, o poder político desse grupo, ele era um poder de veto. Em meados dos anos 2000, você começa a ter uma articulação nacional, reunir várias igrejas, com a seguinte ideia: poxa, nós já temos um grupo, nós temos um público, nós somos grandes, nós somos pulverizados, mais do que vetar, nós queremos construir uma nova sociedade. Isso já tem documentos. Se reúnem em assembleias, em conselhos, nós queremos construir uma nova sociedade, nós queremos construir uma sociedade cristã, nós queremos preservar valores familiares. Estou usando os termos que são utilizados nessas reuniões. Então, o que acontece? Aí começa um processo e um projeto de ocupação do executivo. Porque no Brasil o executivo ele tem mais força política, porque é ele que dá a diretriz das políticas públicas. Né? Então você tem a ocupação de prefeituras, você tem a ocupação de governos do Estado, até chegar em 2018 a ocupação da presidência da República. Né? Então o Bolsonaro, o alinhamento dele a esse grupo veio justamente dentro desse processo de ocupar o executivo para alterar as políticas públicas. Isso fica muito, muito claro nas falas, por exemplo, da Damares Alves, ministra da Cidadania, Mulher e Direitos Humanos. Fica muito claro na fala dela. A ideia de construir uma nova sociedade, a ideia de afrontar, porque esse discurso ele é um discurso profundamente anticientífico, nada a ver com qualquer mensagem de alguma ideia, de alguma composição letrada, é uma mensagem profundamente anticientífica, profundamente obscurantista. Aí, nesse ponto, eu vou pegar o gancho para responder a sua questão, Lídia. Eu acredito, sim, que nós estamos vivendo um retrocesso. A modernidade, no sentido de criar, desenvolver essa perspectiva laica, ela nasce lá na Revolução Francesa, no século XVIII. Ela parte da Revolução Francesa, e a partir da Revolução Francesa, você tem uma série de movimentos que vão, né, de certa forma, buscar essa separação, esse distanciamento. E já no século XIX, nós vamos ter a reverberação nisso nas constituições. Então, você vai ter as constituições do Brasil, de países da América Latina, da França, de nações ocidentais, que vão trazer para a Constituição essa ideia do Estado laico. E, junto com essa ideia do Estado laico, um discurso moderno da esfera pública, partindo da ideia de que a esfera pública é marcada por uma modernidade de distanciamento. Isso é muito tenso, porque se for pegar, por exemplo, o Brasil, durante o Império, a Igreja Católica ela era submetida ao Império Brasileiro. Né? Os padres, eles eram funcionários do imperador. Né? Então, toda a nossa formação, ela está, de certa forma, permeada por essas tensões. Então, a partir do século XIX, você tem esse pensamento de distanciamento, né, de separação dessas duas esferas. Ao longo do século XX, apesar das tensões, essa perspectiva ela vai se fortalecendo, e ao longo do século XX é uma luta que vai fazer parte também dos movimentos sociais. Né? Essa luta ela vai entrar nos movimentos sociais. Aí o que é que nós temos a partir de meados do século XXI? Isso que eu estou falando não é algo brasileiro apenas. A partir de meados do século XXI, nós temos movimentos no mundo inteiro que surgem ou ressurgem com feições profundamente fundamentalistas. Né? E essas feições fundamentalistas, elas têm como traçado o discurso de que esse Estado laico, ele não se concretiza. Esse Estado laico, ele é, na verdade, um Estado que reflete um jogo de forças, uma disputa de poder, um jogo de força. Então, assim, quem está no poder vai puxar, de certa forma, vai puxar uma ideologia, uma perspectiva para a sua religiosidade ou não religiosidade. Então, para esse grupo que está no poder, ao chegar ao poder, a população, de certa forma, subscreveu de que chega junto com esse grupo também a ideia de que você tem que pregar também, pregar junto às políticas públicas, junto à esfera executiva. Então,
eu acredito que nós estamos vivendo um forte período de retrocesso. Aí, nesse sentido, eu lembro do Norbert Elias, que está lembrando aqui do sociólogo, lembro do Norbert Elias, quando ele fala do processo civilizatório, e ele diz que o processo civilizatório ele não é evolutivo, ele oscila, né? Então, você tem momentos de retrocesso, momentos de transformação, momentos de desenvolvimento. Então, assim, não tem como a gente pensar uma modernidade que ela caminhe de uma forma progressista, né? Você tem o espaço público, ele é disputado. Aí, Alexandre, eu aproveito para pensar no que você falou. Isso é verdade, o centro, a esquerda, desprezaram essa força política. Eu participava de reuniões e via a fala das lideranças, colocava primeiro, a visão de que todo evangélico ele é sumariamente alienado. Não vou querer conversa com ele, não. Então, é alienado, é o cara que está sendo bitolado, explorado por uma liderança daquela comunidade. Esse cara não pensa, esse cara não lê, então ele vai lá colocar a Bíblia dele debaixo do braço, então não vou querer conversar com ele, não. Né? É essa a visão. Agora para você ver, entender, praticamente, agora nos últimos 2 anos, é que você tem um despertar de lideranças progressistas que vão pensar assim, olha, espera ainda, o evangélico, o voto evangélico, ele é um voto que deve ser disputado também. Uhum. Então, assim, você tem evangélicos que buscam, que primam, que lutam, como também tem em outras religiões, pela justiça social. Então, assim, onde é que você vê justiça social no bolsonarismo? Onde é que você vê justiça social nas ações do governo? E isso é isso que você defende enquanto ser humano, enquanto adepto de uma religiosidade, de uma espiritualidade? Onde é que está a justiça social nisso? Então, quando você joga esse debate, você está também dizendo assim, nós queremos disputar espaço e nós vamos colocar ideias e nós vamos se aproximar, porque também tem uma visão de que a esquerda, de que o centro, você vê basicamente distante das preocupações. E as preocupações desse grupo são preocupações também, são preocupações da comunidade, claro, que tem a presença de uma teologia da prosperidade, né? Tem uma lógica do empreendedorismo que entra nesse rol, mas eu acredito que as forças progressistas elas estão pagando um preço muito alto por terem desprezado a força política. E eu estou falando a força política, eu não estou falando só das lideranças, não. Eu não estou falando do Malafaia da vida, dessas figuras, não estou falando dele, não. Estou falando dos grupos sociais que estão nesse momento nas periferias de cidades como Fortaleza, do Rio de Janeiro. Então, assim, essas pessoas, jovens, mulheres, negros, eles têm uma ausência quase que completa de Estado. Partido não chega lá, Estado não chega lá, não tem. Então, assim, eles se aproximam, estão na igreja e também tem as suas preocupações, né? E o que acontece? Não existe vácuo na política. A gente aprende isso. Não existe vácuo na política. Quando você não vem ocupar um determinado espaço, vem outro grupo, ocupa, né? Instrumentaliza e mobiliza isso. Foi isso que aconteceu. É isso que está ocorrendo nesse momento, nessa atualidade da política brasileira, e isso é muito grave, né? Se o campo progressista não consegue dialogar com essas forças, com esses grupos, que são muito numerosos, que são, assim, extremamente representativos na capital e nos municípios do interior. Tem uma capilaridade muito grande nas comunidades, de modo geral. Sim, perfeito. Olha, eu tenho uma preocupação para dividir com vocês. A Lídia fala de retrocesso, e eu acredito que a gente pode falar de retrocesso. Mas essa categoria, ela pode provocar um peso, às vezes eu penso que um peso enganoso. Veja bem, eu penso
numa impossibilidade da consolidação de um Estado laico numa sociedade não secularizada. O Estado brasileiro não é um Estado que tenha se secularizado, assim como a religião no Brasil não é uma religião secularizada. A religião brasileira está muito fortalecida por argumentos de verdades absolutas, que ninguém tem nada a dizer nem a falar, e que ela tem a resposta para tudo. Para questões de gênero, para a ciência, para a pesquisa, para afirmar que a Terra não é redonda, e para afirmar um monte de coisa. Essa é uma religião que não se secularizou, ela não dialoga com ninguém, ela não reconhece outros lugares de verdade. Esse é o problema de uma religião que não se seculariza, que não é uma religião letrada, que não admite conviver com outras respostas. Esta é uma religião não secularizada. Por outro lado, ora, por que um discurso tão nefasto como esse encontrou espaço na sociedade? Se você analisa a relação igreja-estado na Europa, você não vai perceber isso. Nós estamos assistindo a um governo extremamente conservador e autoritário no coração da democracia ocidental, que é os Estados Unidos, e você percebe o lugar do poder falando, às vezes, sozinho, com determinadas repercussões sociais, mas você percebe que a sociedade política estadunidense não se deixa mover tanto por essa moda. Então, a gente pergunta, por que esse discurso nefasto penetrou? Por que houve espaço para ele? Ora, nós vivemos num Estado que não se secularizou, um Estado que não investe em educação, que não investiu em ciência e em tecnologia, que mantém dentro das suas repartições imagens religiosas, um Estado que usa os símbolos religiosos nos seus campos de intervenção e nos seus trâmites burocráticos. O Estado brasileiro não se secularizou. Eu imagino que nós tivemos grandes conquistas com a Constituição de 1988, mas diversos analistas de políticas públicas afirmam que aquilo apenas foi o início de um jogo, que muita coisa foi esquecida e que muita coisa não se consolidou. Portanto, você tem um Estado que não se secularizou, porque não investiu em educação, porque não investe em pesquisa, porque é liderado por mentalidades tacanhas, porque tem uma visão de mundo e de política muito presa a um postulado esclerosado e extremamente conservador. Portanto, nós temos um Estado que ainda está preso a uma mentalidade atrasadíssima. Então, esse Estado não secularizado oferece o espaço necessário para que uma religião de mentalidade primitiva, como é o momento da religiosidade evangélica brasileira, excetuando-se alguns grupos de esclarecimento, aqueles que se reúnem para dizer nós estamos opondo a esse governo, mas se trata de uma minoria, porque a grande massa, inclusive de protestantes históricos, juntando-se a pentecostais no Brasil, tem uma mentalidade extremamente conservadora, ultramoralista, fechada para as possibilidades de inovação. Então, nós temos um casamento. Nós temos uma sociedade não secularizada, porque continua sendo sociedade de muitos analfabetos, sociedade atrasada tecnologicamente, de muitos trabalhadores que ainda usam o corpo para produzir o seu sustento. Nós temos políticos e pessoas fazendo a gestão do Estado que não tem preparo nenhum para isso. Portanto, nós temos um quadro de atraso ainda da sociedade brasileira. Eu nem sei dizer se a modernidade chegou aqui. Eu não tenho certeza que nós somos uma sociedade moderna. Assim, a gente tem respirado alguns ares de modernidade em alguns lugares. Você percebe isso em alguns setores, mas o atraso ainda é muito dominante. Eu diria que isso justifica esse casamento quase que perfeito que se deu entre essa mentalidade religiosa atrasada e a ocupação do espaço de gestão do poder político no Brasil. Esse espaço ainda é muito acessível a esta mentalidade. E eu sou extremamente cauteloso e realista quando eu afirmo que a mudança desse quadro não será repentina, porque nós encolhemos os investimentos na área de pesquisa, na área de educação, em recursos para promover formação em nível superior. Todas essas coisas acabaram encolhendo,
portanto, isso vai ter reflexos profundos na nossa história política nos próximos 30, 40 anos, e há todo um projeto de correlação de forças em que nada está dado, a gente não tem absoluta nós não temos certeza nenhuma de como esse jogo vai terminar, mas o fato é que nós temos uma sociedade que não se secularizou, uma religião não secularizada, e, portanto, nós produzimos culturalmente nesse país um terreno propício para esse tipo de marmota, para esse tipo de esquisitice. E eu digo que o terreno ainda é esse. A nossa cultura ainda é extremamente atraente a esse tipo de projeto. É claro que, se nós pensarmos o movimento da redemocratização, a Constituinte e os avanços que se teve a partir da Constituição de 1988, é claro que houve avanço, mas me parece que esses avanços não foram consolidados. Se a gente fala em retrocesso, eu acho que há razão para falar nele, mas nós não concluímos o dever de casa, ele ficou parado em algum momento, e não termos concluído esse projeto propiciou para o quadro político que está deixando todos nós estarrecidos. Mas eu acho que a história, e aí o Durkheim é muito interessante para me dizer que há uma lógica histórica que nos ajuda a compreender os acontecimentos. Portanto, nós não temos nada de estranho. Houve, de fato, um retrocesso, esse retrocesso é mínimo. Nós não consolidamos o projeto da redemocratização. Eu acho que, inclusive, é muito falar em redemocratização. Eu fico me perguntando, que redemocratização? A gente teve um ensaio, nós demos alguns passos, mas nada foi concluído, porque a sociedade não amadureceu, não houve uma mudança na mentalidade política significativa. E, evidentemente, que esse quadro de debilidades não poderia ser senão aquilo que a gente está vendo hoje. A grande questão é o que é que nós podemos fazer para alterar essa... E isso não é conjuntura, é para alterar essa estrutura. Talvez as mudanças que a gente acha que aconteceu tenham sido conjunturais. E nós estamos necessitando de intervenções em nível de estrutura. E me parece que movimentos isolados de um grupo aqui, outro acolá, não é fundamental. É preciso que se assuma o controle da máquina, do lugar que gera todo esse processo de morte, de dor, de discriminação, de terror e de violência. Agora, como isso vai ser feito? E qual o caminho mais rápido para se construir isso? É um tipo de resposta que a gente precisaria passar muito tempo refletindo. Essa questão, Alexandre, eu lhe conheço já há algum tempo, e a gente tem nos nossos embates, né? Um pouco você que é realista e que se coloca aí como pragmático, como bom cientista político, e eu fico aqui apavorada com essa realidade, pensando aqui nas minhas utopias, tentando ver como é que a gente constrói aí as saídas para isso, né? E esse é o meu campo, né? Que é o campo da militância que eu sempre tive, né? Na minha trajetória, na minha vida inteira. E aí, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, e aí eu queria trabalhar agora uma questão mais, talvez, de origem sociológica. Que sociedade é essa que deixou um campo tão fértil para isso acontecer, né? Porque se a gente... Isso que o Alexandre coloca, de que, na verdade, a gente... havia um campo aberto para que essas ideias aparecessem, né? E uma ideia de messianismo, de que isso também não é tão puro assim, vindo da sociedade. A gente sabe da influência da mídia, como os meios de comunicação plantaram isso, né? É claro que isso tem a ver com isso que você falou, Alexandre, de uma sociedade que não se secularizou, mas também que não se informou, né, que tem baixíssimo senso crítico e acaba se levando, mas a gente percebe que houve uma influência muito grande dos meios de comunicação oficiais, isto é, dos formais, mas também das fake news. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês qual é esse papel, porque a gente tem um papel que é o papel da religião,
de fato, e daquilo que é construído também como um discurso, que foi um discurso planejado, quer dizer, isso foi planejado, porque quando a gente vê as empresas de comunicação, de um modo geral, elas têm interesses que são interesses econômicos, notadamente neoliberais. Como é que esse casamento entre o neoliberalismo, que vinha em curso, galopando aí, isso pensando numa perspectiva global, e, e o aspecto religioso, porque aparentemente há uma tensão, né? Há uma tensão histórica, aquilo que o Cleito falou lá na Revolução Francesa, que é a Revolução Liberal, que é uma revolução liberal burguesa, que traz aí também o aspecto da laicidade do Estado. Então, hoje, nessa nova conjuntura, que é uma conjuntura de avanço do neoliberalismo, como é que aparece aí essa perspectiva desse casamento com a religião? Vocês veem como é que, se há um interesse, porque isso parece não ter lógica, mas ou o neoliberalismo de fato não está nem um pouco interessado como quem está ocupando o Estado, se é algum grupo religioso. O que você acha, Cleiton? Estão me ouvindo? Estou ouvindo, perfeitamente. Oi, bem. Primeiro, eu acho que a gente tem que. É bem uma questão que fica muito claro para mim. Nenhum presidente, nenhum grupo chega à presidência da República sem ter um laço de representação com a sociedade. E as pesquisas que eu tenho lido ultimamente apontam, aí esse é o traçado que o Alexandre colocou, o brasileiro médio, ele é profundamente racista, misógino, né? Tem essas características, não passou por um processo de formação política, nós temos uma população de analfabetos funcionais gigantesca, nós não temos uma cultura de leitura, nós temos uma sociedade profundamente desigual e que naturaliza essa desigualdade, que é mais grave. Então, esse brasileiro médio, de certa forma, ele se viu nessas figuras que estão no poder, ele se viu, né? ele encontrou um elo de representatividade, ele encontrou, de certa forma, algum canal para que pudesse escoar essa sua sua visão de mundo, né? Então, esse elo, ele existe, essa base, ela tá colocada, não tem como a gente negar isso. Esse é o retrato da nossa sociedade, uma sociedade que realmente tem uma série de abismos, né? E dependendo da região que você está, esses abismos são ainda mais claros. Dependendo do grupo que você está inserido, esses abismos, eles ainda são ainda mais violentos, e por aí vai, né? Então, como eu falei no começo, né, da live, a gente não teve um debate racionalizado, isso não foi colocado, isso não existiu. Com relação ao neoliberalismo, eu defendo a tese, eu venho escrevendo que a gente não tem, esse governo do momento, ele não é neoliberal, ele é ultraliberal. Eu já até tracei por quê? Porque junto a uma ideia de Estado mínimo, junto a uma perspectiva sem planejamento, junto a uma perspectiva de destituição completa do Estado, você tem uma lógica de anulação do Estado como componente protagonista da justiça social. Ele não entra mais nessa equação. Isso fica muito claro para mim e para quem acompanha o debate público, fica muito claro quando a gente, por exemplo, para quem acompanhou a reforma da Previdência, por exemplo. E o secretário da Previdência, ele falou isso, o secretário nacional da Previdência, a Previdência, nós estamos interessados com cálculo contábil, não é com a perspectiva de se a mulher trabalha mais que o homem, trabalha em casa, isso aí não tem nada a ver com a gente, não. O cara disse isso. E o mercado que apoiou, que depositou suas fichas nesse grupo, ele depositou essas fichas por causa do discurso de reforma que esse grupo trouxe, né? A ideia de reformar o Estado, reduzir o papel
do Estado, trazer um componente realmente pró-mercado, é essa a ideia. Esse mercado, e aquilo que a gente chama de mercado, ele não tem um componente ético, moral, ele quer espaços de negociação, quer espaços de abertura de investimento, ele não está preocupado, tanto é que a gente viu isso nas ditaduras militares. Então, assim, se engana quem acredita que um empresário vai deixar de investir num país porque se tornou ditadura, não funciona, né? O que o mercado não entendeu, o que os atores protagonistas do mercado não entendeu, é que esse governo, esse grupo que está no poder, ele, por gerar muitas crises, ele não traz nenhum ambiente de confiança e de estabilidade para o próprio mercado. Então, a gente vive uma crise econômica profunda, né? Se tornando mais grave devido à pandemia, sem perspectivas, porque você não tem sequer um governo que aponte saídas, né? Que aponte saída no sentido assim, olha, o que nós vamos fazer pós-pandemia? Vamos fazer o quê? Nós estamos aí, os números saindo agora hoje, que nós estamos batendo recorde de desemprego. O que a gente vai fazer com essas pessoas? Né? Mas não há uma preocupação com essas pessoas. E no caso do mercado, basta a gente perceber, o mercado ele foi profundamente aliado dos governos progressistas, governo Lula, governo Dilma. Né? Basta a gente perceber a ideia, os grandes empresários, os proprietários de banco foram profundamente. A partir do momento que você tem uma crise fiscal, esses mesmos empresários, eles saem, eles se afastam desse grupo e passam a buscar melhores possibilidades. Esse é um retrato até do nosso tipo de elite, né? Aí eu vou pegar já que a gente está resgatando alguma, eu vou pegar o Darcy Ribeiro, né? O Darcy Ribeiro, que o Alexandre também conhece, o Darcy Ribeiro, ele colocava a nossa elite política e econômica, ela não tem projeto, ela tem um projeto de destruição, ela está ligada basicamente a um projeto de dominação, de exploração, ela não tem um projeto civilizatório. Aí responde a questão do Alexandre, né? O fato de não ter um projeto já é um projeto, de você manter grandes grupos, diferentes setores da sociedade, praticamente passivos e praticamente neutralizados. Aí você não investe em ciência e tecnologia, aí você não investe em educação, aí você diminui o potencial do Estado, porque o Estado muitas vezes, a única possibilidade que você tem de você levar o jovem da periferia a uma universidade, de você dar acesso a uma capacitação, a única oportunidade que você tem, né? Então, eu acredito que os agentes do mercado, os empresários, eles não estão preocupados com a natureza ética, moral. Essa não é a perspectiva do capitalismo, principalmente do capitalismo que foi construído sobre uma burguesia completamente parasitária. Né? Aí, Raimundo Faoro, Florestan Fernandes colocam isso. Uma burguesia que não tem nenhum tipo de compromisso social e que só tem uma visão a curto prazo. Né? Porque, assim, nos países que tem algum tipo de desenvolvimento social, que esse projeto minimamente ele se completa, a burguesia ela entra numa perspectiva de que se você cria possibilidades da população ter o mínimo de dignidade, ter educação, isso, de certa forma, a médio e longo prazo, se torna benefício para toda a sociedade. Né? Acaba conduzindo toda a sociedade. Então, isso não existe. Esse parâmetro ele não existe, por isso que o capitalismo vivenciado no Brasil ele é ainda mais tacanho, parasitário, né? E de certa forma ele se nutre dessas oportunidades, dessas possibilidades, e eu acredito, aí sendo pessimista, eu acredito que esse mesmo mercado, ao ver uma outra possibilidade, ele pula fora do bolsonarismo, né? Ele vai para outra liderança, sei lá, um Luciano Huck da vida, um João Dória Júnior, e funciona dessa forma. Aí toca um outro problema que a gente tem, né? Uma sociedade civil fragilizada, né? Com movimentos sociais fragilizados,
né, com esquerda fragilizada, né, que ainda não encontraram um tono, ainda não encontraram uma unidade, não encontraram uma possibilidade crítica, porque o momento que a gente vive, Alexandre, Lídia e quem está nos acompanhando, ele é um momento de urgências, é urgente, a gente necessita urgentemente afastar esse grupo do poder para que a gente possa ter, claro, nós temos determinadas questões estruturais, mas nesse momento de pandemia, você tem aí 25 mil mortos no Brasil, e você tem um Ministério da Saúde completamente apático com relação a isso, está falando de vidas, né? Você tá falando de um governo que está abraçado com a morte. Então é uma questão até de sobrevivência para milhões de pessoas que a gente pense saídas imediatamente. Como é que a gente de que forma a gente pode construir saídas nesse momento para que esse grupo, porque ele é um grupo, quando a gente fala que é um grupo fascista, a gente está falando que é um grupo que realmente está aliado a uma necropolítica, né? Uma necropolítica de gestão da morte. Então, é uma questão muito urgente. Eu concordo com o Alexandre que nós temos problemas estruturais, nós temos déficits os mais diversos, mas pensando a conjuntura, a gente está vivendo um momento crítico e urgente, né? Urgente no sentido mesmo de estar ali no limiar da vida e da morte. Antes de passar a palavra para o Alexandre, viu, Alexandre? Só uma coisa que é interessante, quando você falou no final que eu ia, na verdade, colocar a diferença entre urgência e emergência, né? É que a ideia é a urgência, diferentemente da emergência, se a gente fosse pensar isso numa perspectiva médica, por exemplo, é que a urgência ela está no limiar da vida e da morte. Então, se faz urgente que a gente tome as rédeas, né, desse processo, que a gente intervenha, na verdade. E aí, talvez, o freio motor para que essa locomotiva não descambe, nos levando todos para a morte, é pensar o aspecto da revolução. Isso é uma questão que envolve outros aspectos, mas eu penso que a gente tem que pensar imediatamente a voltar a pensar em revolução. Isso é uma questão que a gente, teoricamente, acabou abandonando, né, dos anos para cá, mas talvez essa seja uma questão que a gente possa retomar uma literatura sobre isso. Mas, Alexandre, diga lá, o que é que você pensa aí desse aspecto, dessa relação entre o Estado ultraliberal e a religião? Enquanto o Cleito estava falando, eu me lembrei de dois autores, mas antes disso, eu particularmente não nutro nenhuma esperança num projeto de solução a partir de liderança política, ou liderança disso, ou liderança econômica. Eu imagino que esse caminho sempre foi enganoso e continua sendo enganoso. Nós tivemos 16 anos em que o país esteve nas mãos de lideranças de esquerda. Um tempo suficiente para um projeto político consistente. Mas acontece que as mudanças não são perpetradas apenas por lideranças. E talvez a palavra da Lídia acerca da revolução seja a questão central de tudo isso. Mas uma revolução, ela deve ser a ação de um grupo que tenha consciência política e que não apenas saiba opinar, mas saiba fazer gestão de política. Portanto, essa é uma questão para ser pensada com profundidade, porque nós não podemos pensar em revolução por revolução. É preciso que se pergunte quem é o povo que faz essa revolução. Mas eu estava pensando, Lídia e Cleito, em dois autores que vocês conhecem bastante e acerca dos quais eu tenho um profundo respeito. Quando Weber escreve A Ética Protestante, ele vai tentar sintetizar as razões que levaram o continente europeu a sair do fundo do quintal do desenvolvimento do mercado mundial e se tornar vitrine exportadora de desenvolvimento social, político e econômico. E há uma palavra que ele diz que eu considero fantástica.
ele diz que houve um grande, ele fala que houve um grande progresso. O grande progresso que ele se refere é o abandono das posturas tradicionais e a adoção e a aplicação de racionalidade nas atividades práticas do cotidiano. Ele chama isso de grande avanço, a superação da visão mágica. Eu penso que a sociedade brasileira deveria se desmagicizar. Se eu pudesse criar essa palavra, eu criaria. É necessário um processo de desmagicização. É preciso que a gente ponha os pés na história e que acreditemos, de fato, de que a história não é ação nem de Deus, nem do diabo, nem dos santos, nem dos orixás. Ou nós fazemos, ou a história não acontece. É preciso desmagicizar, desencantar. O grande progresso é o abandono da visão mágica e a adoção de condutas racionais. Eu gosto muito dessa percepção do Weber. Se isso não chegar tão rápido, aí eu proponho a solução marxista. Porque a exploração chegando numa condição radical, até rato acuado morde. Ou seja, se esse modelo entrar em crise profunda e não tiver resposta, eu tenho certeza que os caminhos de mudança se apresentarão e talvez essa seja a grande oportunidade de uma retomada do poder e de se tentar colocar as estruturas sobre cujos trilhos a política e a economia desse país correm, numa outra perspectiva, numa outra leitura e sobre outra visão e sobre outros pressupostos. Mas me parece que isso deve ser fruto de uma grande consternação nacional, choque de mentalidade. Se nós não temos o processo de formação tecnológica e educacional atuante nesse sentido, portanto, pouco pode se esperar de um lugar que tem sofrido tão poucos investimentos e de uma demanda enorme que precisa ser vencida. Se nós não temos respostas imediatas, quem sabe pensar na possibilidade de uma crise profunda, e eu não estou torcendo por ela, não estou sendo profeta do agouro, mas se nós não podemos esperar esse avanço na perspectiva weberiana, da desmagicização da nossa economia e da nossa política e da nossa visão religiosa do mundo, se isso não nos parece tão próximo, talvez o estrangulamento, o colapso desse sistema nos apresente a oportunidade de construir uma nova sociedade. Bom, nós estamos a 1h12 ao vivo, e nós temos aí... É possível, Cleito, que sejam caminhos... 12 minutos e meio, né, para encerrar. Como eu sei que o sociólogo fala muito, e isso a gente, né, é um exercício também um pouco do nosso pensamento, a forma como a gente constrói o pensamento é de fato muito complexo, né, e fundamental, de fundamentar as coisas. Então, eu queria deixar esses 6 minutos para a gente encerrar, pensando um pouco quais serão os caminhos. O Alexandre um pouco já colocou, de certa forma, esses caminhos, e eu queria até colocar que, na perspectiva de uma educação que seria a educação moral, uma educação... E quando eu digo ético-moral, não no sentido que a gente mencionou aqui, dessa moral tacanha, mas de uma moral com valores humanísticos, né? Que a gente retome aí esse humanismo, mas isso não se faz num momento de urgência. Isso leva tempo, né? Isso leva de uma geração para outra. E o Alexandre mencionou bem que, e a gente precisa ficar apontando aqui as falhas, essa nossa conversa talvez não teve um pouco esse mote, mas que durante 15 anos
de governo progressista se investiu muito pouco, né? Nesse processo de educação política. E havia um interesse muito grande de não instrumentalizar o Estado também nisso, até porque as próprias lideranças sociais saíram lá do campo de onde elas estavam, né, para o campo do poder e da realização dos espaços institucionais, né, de poder e tal. Mas eu queria que a gente encerrasse pensando aqui, e agora? Né? Pensando, talvez, isso que o Cleiton falou desse tempo de urgência, pensando nesse momento de profunda crise que a gente está vivendo, né? O que esse tempo pede de nós? Nós, enquanto sociedade, e nós, pensadores, cientistas sociais, e nós, cientistas sociais, que estamos no campo de engajamento, que é meu caso, o que pede isso? O que a gente pode fazer diante desse quadro para que a gente possa encerrar sinalizando aí alguma coisa? Nós não poderíamos terminar esse papo sem dar aí esse caminho, né, por onde seguir para superar essa fase tão difícil para a nossa história. O que a gente pode fazer? Cleiton. Pronto. Primeiro, pegar uma fala do Alexandre com relação às crises, né? A crise. Eu acho, Alexandre, que a gente já vivencia uma crise profunda na política, na economia, na cultura, na sociedade, uma crise profunda. Eu não gosto de sinalizar, como alguns marxistas, de seria se é uma crise terminal, se é uma crise, se é só um espasmo. Eu acho que isso não compete, mas a gente vive uma crise profunda, claro, que atinge de forma diferente diferentes grupos sociais, eu tenho clareza disso, e eu acredito que existem vários caminhos, e que esses caminhos eles não se anulam, sabe, Alexandre? Esses caminhos eles não se anulam. Eu acho que nós temos grupos. Primeiro, existe uma série de ações e de atividades que a gente sequer conhece. Aí eu vou pegar, já que eu falei da urgência, eu vou pegar as ausências, né, do Boaventura de Souza Santos. Existe uma série de ações, de atividades, de contraculturas, de vozes de oposição que a gente não conhece. Eu acho que cabe a gente um poder de posicionamento e de articulação, né? De se articular com o outro, com quem está perto da gente, sair dessa política memificada, imagética e espetacular. Qual é a oposição no Brasil? A oposição que vai bater panela nas suas janelas. Isso é muito pouco, isso é muito reduzido, isso é muito caricato, né? Eu acredito que a gente tem que, sim, criar diante de novas formas de perversidade e de anulação do outro e de necropolítica, nós temos que criar, eu acredito no potencial humano de criar novas formas de resistência, não apenas de resistência, novas formas de visualizar a realidade, de pensar o mundo, né? Também não podemos ser só resistência, né? Porque quando você é só resistência, você não cria. Então a gente também tem que criar novas formas de pensar o mundo. Aí sim eu acredito, sou entusiasta dos movimentos sociais, dos coletivos que existem nas periferias, dos movimentos de arte, né? Acredito sim no papel do intelectual. Eu acredito que nós podemos fazer mais, nós que estamos nas universidades, nós que estamos com os alunos, nós podemos fazer mais. Eu sei que existe um certo temor de muitos de nós em tratar determinados temas, e isso é normal devido ao momento que a gente vive, né? Mas cabe também a gente, cabe a gente ousadia, né? Cabe a gente ousar. Eu comecei a minha fala parabenizando o Coletivo Girassóis pela ousadia, pelo destemor, pela coragem. Cabe a gente também, profissionais da educação, eu estou com 2 profissionais da educação que já têm
passaram por muitas turmas, que são formadores de opinião, né? A fala de uma figura como Alexandre forma opinião, é importante para os alunos, da professora Lídia também. Então, assim, eu acho que falta e a gente deveria se posicionar mais, se colocar mais, denunciar mais todo tipo de atrocidade, fazer isso numa perspectiva coletiva para não se fragilizar, Lídia, porque acontece muitas vezes de um ou outro denunciar ou levantar uma bandeira e essa pessoa acaba sendo perseguida e humilhada nesses momentos de militância e milícia virtual. Isso é muito perigoso. A gente tem que preservar, a primeira dica que eu dou é a gente preservar a nossa vida e a nossa sanidade, né, em meio a esse caos. Preservando a nossa vida, a nossa sanidade, vamos nos articular e pensar novas formas dentro dos coletivos, dentro dos movimentos sociais, para se colocar como oposição, porque a história, aí eu vou pegar o que o Alexandre falou, a história é dinâmica, né? Você tem uma dialética, você tem transformações. Se a gente aceitar de uma forma passiva o que existe, o que vem sendo colocado, a gente vai simplesmente agonizar, que é o que está acontecendo com nossos doentes, com os nossos óbitos. Então, eu acho que a gente tem que, sim, pensar saídas e fazer isso coletivamente. Eu quero agradecer, aproveitando para finalizar minha fala, agradecer novamente o convite do Grupo Girassóis, agradecer a minha amiga Clícia, né, que me sugeriu a ideia de participar, parabenizar vocês pela discussão, aprendi muito com o Alexandre, meu colega de faculdade, né, a gente acaba nas correrias da vida não podendo conversar tanto, mas eu espero que debates como esse se reproduzam e sejam gestados das mais diferentes formas. Um grande abraço, pessoal. Obrigada, Cleiton. Alexandre, você tem 5 minutos. Ok, Lídia, eu queria dizer duas coisas. Quando você propunha a gente não terminar tão melancolicamente esse encontro, eu pensei numa palavra que o Cleiton acabou usando a palavra, mas o que me veio à mente foi articulação. Eu me surpreendo com algumas coisas. A primeira, o poder de articulação que os grupos de direita no Brasil assumiram nesses últimos anos no cenário político. É uma coisa que me deixa impressionado, porque eu nunca tinha visto isso. Por outro lado, de alguma forma, eu sinto falta de alguns autores que sempre foram muito vigorosos no campo da reivindicação, da luta, de ir para o meio da rua. Eu sinto falta desses movimentos sindicalistas, dessas federações. Eu nunca mais vi a cara desse povo. Então, eu penso que, de alguma forma, nós precisaríamos resgatar a cultura da articulação, de estarmos mais juntos e nos unirmos a outros grupos. Eu penso que essa seria uma necessidade imediata, conjuntural para hoje, para agora, para esse momento que nós estamos vivendo. Penso também que a gente deveria aprender uma lição. Essas articulações não podem mais acontecer em torno de bandeiras pessoais. A gente precisa deixar de divinizar, de reverenciar líderes e figuras. Nós precisamos começar a lutar por aquilo que a gente acredita e que não sejam pessoas, que sejam os nossos compromissos com a vida, com a liberdade, com o bem-estar, a nossa palavra contra a discriminação, o nosso grito em favor da igualdade, o nosso discurso contra a concentração de renda. Eu penso que nós precisamos firmar mais naquilo que a gente acredita, nos nossos princípios, e esquecermos esse endeusamento de lideranças, e eu tanto vejo isso na direita como na esquerda. Eu não quero mais ingressar por esse caminho, eu não quero mais defender nomes, eu estou interessado em defender princípios, aquilo que eu acredito que é salutar para a sociedade, que faz bem ao ser humano, que nos junta, que nos irmana. Eu quero defender isso. Eu não estou interessado em fazer filas para aplaudir um homem, falar de um nome,
realçar uma bandeira, uma cor. Eu estou fora disso, já me coloquei fora disso há muito tempo, eu não me sinto mais confortável fazendo isso. Mas entendo que a boa articulação, a necessária articulação precisa acontecer. E vou ser um pouco idealista, e vou propor um caminho que as pessoas não levam muito em consideração, sobretudo o meio acadêmico. Eu conheço tanta gente boa, tanta alma generosa nesse país, tanta gente bacana, que torce pelo bem-estar das pessoas, que querem cuidar de gente pobre, gente com a vocação de Dom Helder Câmara, pessoas que gostam de abraçar e que reconhecem o mal, reconhecem o desonesto, reconhecem a feiura moral e política. Existe muita gente boa nesse país. E eu espero que estas pessoas desencantem, que elas acordem, que a gente possa ouvir mais a voz delas, que elas apareçam mais, porque eu entendo que esse é um testemunho vivo, que nesse momento de extrema urgência que nós estamos vivendo, essas vozes precisam se manifestar. Eu sei que isso é um tanto utópico e um tanto quanto individualista, mas eu conheço muita gente boa, muita gente generosa. A exemplo de Lídia, que é uma pessoa que eu admiro profundamente, encantadora. E o Cleiton, que é uma figura extraordinariamente dedicada, comprometida, e, como ele bem disse, a gente se encontra nos corredores e na sala dos professores, e pouco se fala. Mas estas pessoas precisam aparecer, mostrar a cara e falar. Oportunidade tem, e, portanto, esse campo que ninguém pode tomar, que ninguém pode boicotar, esse lugar precisa ser ocupado. Isso pode ser utópico, pode ser idealista, mas não há maldade em se dizer num programa como esse, num momento como esse, que eu acredito na bondade e na generosidade presente. Eu vejo isso na vida de muita gente. Articulação e despertamento da generosidade do povo brasileiro, da bondade que há em tantas pessoas. Alexandre, que boa, né? Foi muito boa a sua fala. Eu queria, antes de encerrar, dizer que Hannah Arendt tem uma obra que eu reli recentemente. Aliás, recentemente eu adquiri de novo, eu comprei, porque eu não tinha o livro em 2016, quando eu estava numa profunda melancolia, na época do impeachment da Dilma, que era Homens em Tempos Sombrios. Então, eu acho que é um pouco isso, né? E ela vem nos dizer isso, ela vem resgatar um pouco as personalidades e as figuras, e ela diz a importância dessas pessoas como se fossem pequenas luzes, né? A semear aí o caminho, né, durante a escuridão. Nós, espíritas, acreditamos que são os espíritos iluminados. Nós, que estamos aqui no mundo, também somos iluminados, não só os que estão no além, mas os que estão aqui também somos iluminados, porque podemos, né, tem figuras iluminadas que estão neste mundo e que a gente pode, de fato, seguir, né? Bom, então nós estamos encerrando. Eu queria agradecer muito, muito, muito ao Cleiton e ao Alexandre. Foi um papo incrível, foi uma aula. Eu espero que todos tenham aproveitado. Foi uma aula de sociologia, de ciência política. Eu acho que a gente estreia esse programa, né, de transmissão ao vivo pelo Facebook. Eu queria deixar um grande abraço para todos os amigos do Coletivo Girassóis e para todos aqueles que nos assistiram, agradecer muito ao Cleiton e ao Alexandre e dizer que a gente espera que vocês possam voltar em outros momentos, né, para somar conosco, porque esse caminho de ocupação aí, que tanto o Cleiton como o Alexandre mencionaram, é um caminho, é de ocupar espaço também nas mentes, nos corações, avivando aí o pensamento crítico e construindo aí as saídas, que são saídas da fraternidade, da justiça, da solidariedade, do bem, né? E há espaço para a gente fazer isso. Isso é a própria praxis, isso é educação, né? Então eu me senti honrada com a presença dos dois, aprendi muito hoje, né? Fiz diversas anotações aqui e certamente a gente vai poder levar isso para outros campos de conhecimento onde a gente está. Então boa noite a todos e a todas.
Espero que vocês possam, esse conteúdo vai estar tanto na nossa página do Facebook, como também no YouTube. Quem não assistiu tudo desde o começo, pode pegar lá e ver tudo, né, desde o começo. Eu agradeço mais uma vez e desejo boa noite a todos. Até logo. Boa noite. O Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum agradece a participação de todos no tema de hoje, Estado e Religião, das eleições 2018 aos dias atuais. Conversamos sobre o assunto com o professor Cleiton Monte, cientista político, professor articulista e pesquisador do LEPEM, Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia da UFC, a professora Lídia Valesca, doutora em Sociologia pela UFC, professora universitária, integrante do Coletivo Girassóis e do Grupo Espírita Casa da Sopa, e com o professor Alexandre Carneiro, doutor em Sociologia pela UFC e professor universitário. Obrigada e boa noite.